Neemias, capítulo 7. O título deste capítulo diz assim: Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Então, o povo que foi cativo para a Babilônia já está retornando para Jerusalém após um cativeiro de aproximadamente 70 anos. Então, ouça o capítulo 7. E sucedeu mais que, depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas e foram estabelecidos os porteiros e os cantores e os levitas. Eu nomeei a Anani, meu irmão, e a Ananias, maioral da fortaleza sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: Não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça. Enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai-as, e ponham-se guardas dos moradores de Jerusalém, cada um na sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era a cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro dela, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os pobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: Estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportados que transportara Nabucodonosor, rei de Babilônia, e voltaram para Jerusalém e para Judá, cada um para a sua cidade, os quais vieram com Zorobabel, Jesua, Neemias, Azarias, Raamias, Naamani, Mardoqueu, Bilsã, Misperete, Bigvai, Neum e Baaná. Este é o número dos homens do povo de Israel. Foram os filhos de Parós, 2.172. Os filhos de Cefatias, 372. Os filhos de Ará, 652. Os filhos de Paate-Moabe, dos filhos de Jesua e de Joabe, 2.818. Os filhos de Elão, 1.254. Os filhos de Zatu, 845. Os filhos de Zacai, 760. Os filhos de Binui, 648. Os filhos de Bebai, 628. Os filhos de Asgade, 2.322. Os filhos de Adonicão, 667. Os filhos de Bigvai, 2.067. Os filhos de Adim, 655. Os filhos de Ater, de Ezequias, 98. Os filhos de Azum, 328. Os filhos de Bezai, 324. Os filhos de Arife, 112. Os filhos de Gibeão, 95. Os homens de Belém e de Netofa, 188. Os homens de Anatote, 128. Os homens de Bet-Asmavete, 42. Os homens de Kiriat-Jearim, Sefira e Beerote, 743. Os homens de Ramá e Geba, 621. Os homens de Micmas, 122. Os homens de Betel e Ai,
123. Os homens doutra Nebo, 52. Os filhos do outro Elão, 1254. Os filhos de Arim, 320. Os filhos de Jericó, 345. Os filhos de Lode, Adide e Ono, 721. Os filhos de Senaá, 3.930. Os sacerdotes, os filhos de Jedaías, da casa de Jesua, 973. Os filhos de Imer, 1052. Os filhos de Pazur, 1247. Os filhos de Arim, 1017. Os levitas, os filhos de Jesua, de Cadmiel, dos filhos de Odeva, 74. Os cantores, os filhos de Asaf, 148. Os porteiros, os filhos de Salum, os filhos de Ater, os filhos de Talmon, os filhos de Acube, os filhos de Atita, os filhos de Sobai, 138. Os netineus, os filhos de Zia, os filhos de Azufa, os filhos de Tabaote, os filhos de Queros, os filhos de Sia, os filhos de Padom, os filhos de Lebana, os filhos de Agaba, os filhos de Salmai, os filhos de Anã, os filhos de Gidel, os filhos de Gaar, os filhos de Reaías, os filhos de Rezim, os filhos de Necoda, os filhos de Gazão, os filhos de Uzá, os filhos de Pazéia, os filhos de Bezai, os filhos de Meuni, os filhos de Nefuzeim, os filhos de Nefuzezim, os filhos de Baquebuque, os filhos de Acufa, os filhos de Arur, os filhos de Baslite, os filhos de Meida, os filhos de Arsa, os filhos de Barcos, os filhos de Císera, os filhos de Tama, os filhos de Nesias, os filhos de Atifa, os filhos dos servos de Salomão, os filhos de Sotai, os filhos de Soferete, os filhos de Perida, os filhos de Jaala, os filhos de Darcom, os filhos de Gidel, os filhos de Cefatias, os filhos de Atil, os filhos de Poquerete Azebaim, os filhos de Amon, todos os netineus, e os filhos dos servos de Salomão, 392. Também estes subiram de Tel-Melá, Tel-Arsa, Querube, Adom e Imer, porém não puderam mostrar a casa de seus pais e a sua linhagem, se eram de Israel, os filhos de Delaías, os filhos de Tobias, os filhos de Necoda, 642. E dos sacerdotes, os filhos de Abaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomara uma mulher das filhas de Barzilai, o gileadita, e se chamou do nome delas. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que, como imundos, foram excluídos do sacerdócio. E o Tirsata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se aprestasse um sacerdote com Urim e Tumim. Toda essa congregação junta foi de 42.360, afora os seus servos e as suas servas,
que foram 7.337, e tinham 245 cantores e cantoras. Os seus cavalos, 736. Os seus mulos, 245. Camelos, 435. Jumentos, 6.720. E uma parte dos cabeças dos pais deram para a obra. O Tirsata deu para o tesouro em ouro 1.000 daricos, 50 bacias e 530 vestes sacerdotais. E alguns mais dos cabeças dos pais deram para o tesouro da obra em ouro 20.000 daricos, e em prata 2.200 arráteis. E o que deu o resto do povo foi, em ouro, 20.000 daricos, e em prata 2.000 arráteis, e 67 vestes sacerdotais. E habitaram os sacerdotes, e os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades. Neemias capítulo 8. E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou com um só homem na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até ao meio-dia, perante homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sobre um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias, e Sema, Anaías, Urias, Ilquias, Maazéias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. E abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou o Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu: Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Anã e Pelaías, e os levitas ensinavam ao povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido, faziam que, lendo, se entendesse. E Neemias, que era o Tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam ao povo, disseram a todo o povo: Este dia é consagrado ao Senhor vosso Deus, pelo que não vos lamenteis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: Ide e comei as gorduras, e bebei as doçuras,
e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: Calai-vos, porque este dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi a comer e a beber, e a enviar porções, e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes e os levitas, a Esdras, o escriba, e isso para atentarem nas palavras da lei. E acharam escrito na lei que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa, no 7º mês. Assim o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades e em Jerusalém, dizendo: Saí ao monte e trazei ramos de oliveira e ramos de zambujeiros e ramos de murtas e ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo, e de tudo trouxeram, e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, e nos seus pátios, e nos átrios da casa de Deus, e na praça da porta das águas, e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia. E houve muito grande alegria, e de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até ao derradeiro. E celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito. Neemias capítulo 9. Arrependimento e confissão do pecado. E no dia 24 deste mês se ajuntaram os filhos de Israel com jejum e com pano de saco, e traziam terra sobre si. E a geração de Israel se apartou de todos os estranhos, e puseram-se em pé e fizeram confissão dos seus pecados e das iniquidades de seus pais. E levantando-se no seu posto, leram no livro da lei do Senhor, seu Deus, uma 4ª parte do dia, e na outra 4ª parte fizeram confissão e adoraram o Senhor, seu Deus. E Jesua, Bani, Cadmiel, Sebanias, Buni, Serebias, Bani e Kenani se puseram em pé no lugar alto dos levitas e clamaram em alta voz ao Senhor, seu Deus. E os levitas, Jesua, Cadmiel, Bani, Asabneias, Serebias, Odias, Sebanias e Petaías disseram: Levantai-vos, bendizei ao Senhor vosso Deus, de eternidade em eternidade. Ora, bendigam o nome da tua glória, que está levantado sobre toda bênção e louvor. Tu só és Senhor, tu fizeste o céu dos céus, e todo o seu exército, a terra e tudo quanto nela há,
os mares e tudo quanto neles há, e tu os guardas em vida a todos, e o exército dos céus te adora. Tu és Senhor, o Deus que elegeste, tu és Senhor, o Deus que elegeste Abrão e o tiraste de Ur dos caldeus e lhe puseste por nome Abraão. E achaste o seu coração fiel perante ti e fizeste com ele o concerto, que lhe darias a terra dos cananeus, dos heteus, dos amorreus, dos ferezeus, dos jebuseus e dos girgazeus, para dares a sua semente, e confirmaste as tuas palavras, porquanto és justo. E viste a aflição de nossos pais no Egito, e ouviste o seu clamor junto ao mar Vermelho. E mostraste sinais e prodígios a Faraó e a todos os seus servos e a todo o povo da sua terra, porque soubeste que soberbamente os trataram, e assim te adquiriste nome, como hoje se vê, e o mar fendeste perante eles, e passaram pelo meio do mar em seco, e lançaste os seus perseguidores nas profundezas, como uma pedra nas águas violentas. E os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e os guiaste de dia por uma coluna de nuvem, e de noite por uma coluna de fogo, para os alumiares no caminho por onde haviam de ir. E sobre o monte de Sinai desceste e falaste com eles desde os céus, e deste-lhes juízos retos e leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. E o teu santo sábado lhes fizeste conhecer, e preceitos e estatutos e lei lhes mandaste pelo ministério de Moisés teu servo. E pão dos céus lhes deste na sua fome, e água da rocha lhes produziste na sua sede, e lhes disseste que entrassem para possuírem a terra, pela qual alçaste a tua mão, que lhe havias de dar. Porém eles, nossos pais, se houveram soberbamente e endureceram a sua cerviz, e não deram ouvidos aos teus mandamentos. E recusaram ouvir-te, e não se lembraram das tuas maravilhas que lhes fizeste, e endureceram a sua cerviz, e na sua rebelião levantaram um chefe, a fim de voltarem para a sua servidão. Porém tu, ó Deus perdoador, clemente e misericordioso, tardio em irar-te e grande em beneficência, tu os não desamparaste. Ainda mesmo quando eles fizeram para si um bezerro de fundição, e disseram: Este é o teu Deus, que te tirou do Egito, e cometeram grandes blasfêmias. Todavia, tu, pela multidão das tuas misericórdias, os não deixaste no deserto. A coluna de nuvem nunca deles se apartou de dia, para os guiar pelo caminho, nem a coluna de fogo de noite, para os alumiar e mostrar o caminho por onde haviam de ir. E deste o teu bom espírito para os ensinar, e o teu maná não retiraste da sua boca, e água lhes deste na sua sede. Deste modo os sustentaste 40 anos no deserto, falta nenhuma tiveram. As suas vestes não se envelheceram, e os seus pés não se incharam. Também lhes deste reinos e povos,
e os repartiste em porções. E eles possuíram a terra de Seom, a saber, a terra do rei de Hesbom, e a terra de Og, rei de Bazã. E multiplicaste os seus filhos como as estrelas do céu, e trouxeste-os à terra de que tinhas dito a seus pais que entrariam nela para a possuírem. Assim entraram nela os filhos e tomaram aquela terra, e abateste perante eles os moradores da terra, os cananeus, e lhos entregaste na mão, como também os reis e os povos da terra, para fazerem deles conforme a sua vontade. E tomaram cidades fortes e terra gorda, e possuíram casas cheias de toda fartura, cisternas cavadas, vinhas e olivais, e árvores de mantimento em abundância. E comeram e se fartaram, e engordaram, e viveram em delícias pela tua grande bondade. Porém se obstinaram, e se revoltaram contra ti, e lançaram a tua lei para trás das suas costas, e mataram os teus profetas, que protestavam contra eles, para que voltassem para ti. Assim fizeram grandes abominações, pelo que os entregaste na mão dos seus angustiadores, que os angustiaram, mas no tempo de sua angústia, clamando a ti desde os céus, tu os ouviste, e segundo a tua grande misericórdia, lhes deste libertadores que os libertaram da mão de seus angustiadores. Porém, em tendo repouso, tornavam a fazer o mal diante de ti, e tu os deixavas na mão dos seus inimigos, para que dominassem sobre eles. E convertendo-se eles e clamando a ti, tu os ouviste desde os céus, e segundo a tua misericórdia os livraste muitas vezes. E protestaste contra eles, para que voltassem para a tua lei. Porém eles se houveram soberbamente, e não deram ouvidos aos teus mandamentos, mas pecaram contra os teus juízos, pelos quais o homem que os cumprir viverá. E retiraram os seus ombros, e endureceram a sua cerviz, e não ouviram. Porém, entendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, porém estendeste a tua benignidade sobre eles por muitos anos, e protestaste contra eles pelo teu espírito, pelo ministério dos teus profetas. Porém eles não deram ouvidos, pelo que os entregaste na mão dos povos das terras. Mas, pela tua grande misericórdia, não os destruíste, nem desamparaste, porque és um Deus clemente e misericordioso. Agora, pois, ó Deus nosso, ó Deus grande, poderoso e terrível, que guardas o conserto e a beneficência, não tenhas em pouca conta toda a aflição que nos alcançou a nós e aos nossos reis, e aos nossos príncipes, e aos nossos sacerdotes, e aos nossos profetas, e aos nossos pais, e a todo o teu povo, desde o dia dos reis da Assíria até ao dia de hoje. Porém, tu és justo em tudo quanto tem vindo sobre nós, porque tu fielmente te ouveste, e nós impiamente nos ouvemos.
e os nossos reis, os nossos príncipes, os nossos sacerdotes e os nossos pais não guardaram a tua lei e não deram ouvidos aos teus mandamentos e aos teus testemunhos que testificaste contra eles. Porque eles nem no seu reino, nem na muita abundância de bens que lhes deste, nem na terra espaçosa e gorda que puseste diante deles te serviram, nem se converteram de suas más obras. Eis que hoje somos servos, e até na terra que deste a nossos pais, para comerem o seu fruto e o seu bem, eis que somos servos nela. E ela multiplica os seus produtos para os reis que puseste sobre nós por causa dos nossos pecados, e conforme a sua vontade, dominam sobre os nossos corpos e sobre o nosso gado, e estamos numa grande angústia. E com tudo isso, fizemos um firme concerto e o escrevemos, e selaram-no os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Amém. Você ouviu a leitura dos capítulos 7, 8 e 9 do livro de Neemias. Na próxima gravação, você estará ouvindo a leitura dos capítulos 10, 11, 12 e 13, terminando assim, na próxima leitura, o livro de Neemias. Eu quero dizer a você que esta relação de nome que você ouviu nesta leitura, eu tenho no meu site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com. Em pesquisas bíblicas, eu pesquisei os nomes próprios da Bíblia e eu encontrei 1781 nomes. Se você quiser conhecer esta relação, visite o nosso site em pesquisas bíblicas e você vai encontrar esta relação dos nomes próprios da Bíblia. Pode ser que tenha até faltado algum nome, mas eu me esforcei para fazer o máximo na pesquisa e colocar todos os nomes. Eu quero abençoar você que está ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini.